Mateus capítulo 20, do versículo 20 ao 28. Vamos todos ler a uma só voz. Vamos lá? Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele. Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-me à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre vós. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que Deus nos abençoe pela porção lida da sua palavra. Amém. Podem sentar, amados irmãos. Meus amados irmãos, nós vamos meditar um pouco hoje na palavra de Deus sobre discípulo, um servo do Senhor Jesus Cristo, parte 2. Nós iniciamos esse mesmo tema a semana passada e nós vimos que um discípulo, ele foi chamado para ser um servo de Cristo, e nós fizemos algumas observações do que o servo deve ter, tomar consciência. E nós vimos quatro verdades no texto que nós lemos lá em João capítulo 13, do versículo 1 ao 17. Então nós vimos, semana passada, que o servo de Jesus deve ter consciência do seu tempo, ele deve administrar bem o seu tempo, que Deus lhe dá para serviço do Senhor e do seu próximo. Nós vimos também, em segundo lugar, que o servo de Jesus deve ter consciência de sua missão que Deus lhe concedeu aqui na sua jornada cristã. Nós vimos também, em terceiro lugar, que o servo de Jesus deve ter consciência do preço que deve ser pago. Pagamos um alto preço, quem é um servo de Jesus Cristo. E em quarto e último lugar, nós vimos a semana passada, que o servo de Jesus deve ter consciência de que precisamos saber quem nós somos para poder continuar servindo e servindo cada vez mais ao Senhor e ao nosso próximo. Devemos ter consciência que nós fomos chamados, somos novas criaturas, somos filhos de Deus, fomos adotados na família do Senhor, e isto é um grande privilégio para que nós tenhamos consciência e continuarmos servindo ao Senhor. E hoje, a segunda parte desse tema, discípulo, um servo do Senhor Jesus Cristo, a segunda parte, nós vamos ver que o servo do Senhor, ele deve ter algumas marcas ou apresentar algumas qualidades ou características que a Bíblia recomenda a cada servo do Senhor. Por que, amados irmãos? Ser servo do Senhor
É uma vocação que nós estamos envolvidos e devemos viver da forma ou conforme as Escrituras Sagradas, os seus ensinamentos, nos orientam a vivermos como servos do Senhor. E a Bíblia nos dá uma visão, ou nos oferece uma visão clara de alguns atributos que são qualidades ou características que devem marcar a vida dos servos do Senhor Jesus Cristo. E nesta noite, amados, eu quero explorar aqui algumas qualidades à luz da palavra de Deus que deve marcar, está estampado na vida de um servo ou de uma serva do Senhor Jesus Cristo. Pois, se somos discípulos, nós fomos chamados para servir, servos do Senhor Jesus Cristo. Isto é um grande privilégio. Então, amados, eu quero destacar aqui, eu não sei se vai dar tempo, mas eu creio que dá, que eu fiz aqui bastante resumido. Vou ler alguns textos e fazer algumas aplicações para as nossas vidas. Eu pelo menos selecionei aqui 10 qualidades ou 10 atributos que devem estar estampados na vida dos servos do Senhor Jesus Cristo. E esta primeira qualidade, à luz da palavra de Deus, como servos e servas do Senhor Jesus Cristo, deve estar estampada em nossas vidas a humildade. O texto que nós lemos aí, lá em Mateus capítulo 20, do versículo 20 ao 28, eu quero chamar a atenção do versículo 26 ao versículo 28 do capítulo 20 de Mateus. Abram lá, Mateus capítulo 20. Nós lemos na leitura devocional Mateus 20, do versículo 20 ao 28. Mas eu quero apenas ler o versículo 26 ao versículo 28, que diz assim, versículo 26. Jesus disse o seguinte: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Então, amados, a primeira marca que deve estar estampado na vida de um servo ou de uma serva do Senhor Jesus Cristo deve ser a humildade. E Jesus Cristo aqui, amados, depois de um pedido da mãe de Tiago e João, Jesus vem mostrar para os seus apóstolos, para os seus servos que ali estavam, que no reino de Deus é diferente. Porque Jesus falou aí anteriormente, né? No versículo 25, Jesus chamando-os disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Então, segundo Jesus, as autoridades do mundo que aí estão, elas são chamadas para servir ao povo, mas elas fazem o contrário, elas dominam sobre os povos. Ou seja, no lugar de servir aos povos, eles é que são, ou eles querem ser servidos. Mas Jesus vem ensinar para nós, que fazemos parte do reino de Deus, que a pirâmide, podemos dizer assim, é invertida. Quem quiser ser seu maioral, este tem que passar a servir aos outros. É o contrário, amados. E isso requer, amados, muita humildade da parte daquele que quer aplicar estes ensinamentos de Jesus Cristo aqui para a sua vida. Porque a humildade, amados, ela é uma característica fundamental do servo ou da serva de Deus. Segundo Jesus aqui, a verdadeira grandeza no reino de Deus é encontrada
na disposição de você servir a Deus e também servir ao seu próximo. Irmãos, por isso que certo autor já disse o seguinte, que a humildade é o termômetro do amor. Ele diz, muito amor, muita humildade. Pouco amor, pouca humildade. E ele diz, precisamos imitar o nosso Senhor Jesus Cristo e Mestre. Jesus não fazia nada para impressionar as pessoas. Jesus fazia tudo por humildade, porque o amor era a essência na vida de Jesus Cristo. Por isso que ele diz aqui no versículo 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então, amados, nós como servos e servas do Senhor Jesus Cristo, apliquemos, amados, esta grande lição para as nossas vidas. Quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o servo de todos, passem a servir. Aí, eu, amados, a começar de mim, eu apliquei para a minha vida. Meu Deus, como é que está a minha vida diante deste ensinamento? Realmente eu estou ou sou uma pessoa, um filho de Deus, verdadeiramente humilde? Isto é que é humildade. Você passar a servir mais aos outros. Ter disponibilidade. Como Jesus teve. Amor a Deus, porque é um ensinamento de Jesus Cristo. Isso requer humildade da nossa parte. Mas também, em segundo lugar, eu quero destacar aqui outra qualidade do servo e da serva de Deus, conforme a palavra ensina na Bíblia Sagrada. Esta segunda qualidade se chama obediência. Abram comigo aí, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, ao versículo 24. Vejam só. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. O contexto aqui nós sabemos, né? Se você ler todo o capítulo aqui, 15, né? A desobediência de Saul, os inimigos estavam prestes a atacar Israel, e Samuel deu a ordem para que ele não fizesse nada antes da orientação do Senhor. E o que é que Saul faz? Samuel demora, pois Samuel era o sacerdote. Apressadamente, Saul o que é que faz? Ele vai sacrificar ao Senhor.
função que não era dele, era do sacerdote. Então, quando ele acaba de o quê? De sacrificar, o que é que acontece? Samuel chega. Saul, o que foi que você fez, Saul? Pois os inimigos estavam à porta. E eu fui, tomei a frente e sacrifiquei o Senhor. Aí é quando ele vem aqui. Samuel disse: tem porventura, Saul, o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. O Senhor desagradou de ti, Saul. E eu acho interessante aqui no versículo 23, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto aos ídolos do ar. O que é a obstinação, irmãos? No contexto aqui, a obstinação aqui é você querer fazer o que você quer fazer, ou você pensa fazer, e não buscar aquilo que o Senhor está mandando que você faça. Então, amados, a segunda marca de um servo ou de uma serva do Senhor é nós estarmos obedecendo ao Senhor aquilo que Ele prescreve para mim e para a sua vida. Não adianta, amados irmãos, eu estar sacrificando, fazendo tudo para demonstrar que eu sou um servo ou servo do Senhor e ser contrário ao que Deus me ensina. Deus não tem prazer em sacrifício, em holocausto. É melhor que obedeçamos e façamos como Ele está mandando nós fazer. Obedecemos ao que Ele manda, que nós devemos obedecer. Isso é rebelião contra o Senhor. Então, a obediência à palavra de Deus, amados, é essencial na vida do servo do Senhor. A obediência é a prova de um coração que realmente deseja agradar ao seu Senhor, servir ao Senhor conforme a vontade dele. Isso é o que nós chamamos de obediência prática. Nós sabemos que estamos fazendo aquilo que o Senhor requer que façamos. Devemos buscar e viver obedecendo aos mandamentos de Deus. E estarmos ou passando por uma transformação diária de vida, para que cada vez mais tenhamos um coração totalmente obediente ao Senhor. É isto que a palavra de Deus nos ensina, amados irmãos. Porque quem diz que conhece a Deus e não obedece os seus mandamentos, sabe o que é que a Bíblia diz? Ele é mentiroso. Abram comigo aí. Primeira carta de João, capítulo 2. Primeira de João, capítulo 2. Versículo 3 e o 4. Olha só o que é que João vai dizer. Ora, 1 de João 2, 3. Ora, sabemos que temos conhecido por isto. Por isto o quê? Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. E o versículo 5 diz, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido o quê? Aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Então, amados, não é o pastor Valdes que está dizendo.
É a própria palavra de Deus que está dizendo, que requer da minha vida, da vida de todos os irmãos que estão aqui, que são servas e servos do Senhor, primeiramente, humildade. Estarmos com o coração disposto, termos amor para o serviço a Deus e ao nosso próximo. Segundo, obediência à palavra do Senhor. Isto é fundamental. Como nós vimos lá, se você ler todo aquele capítulo 15 lá, de 1 Samuel, mesmo Saul, reconhecendo que tinha errado, mas não foi sincero para com o Senhor. Tinha rebelião no seu coração. Saul só queria fazer o que vinha, ou pensasse, ou que achava que era melhor. Então, amados, estejamos com os nossos corações, como servos e servas do Senhor, dispostos a obedecermos aquilo que Deus requer em nossas vidas. Mas também, em terceiro lugar, a terceira qualidade de um servo ou de uma serva de Deus: fidelidade. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, aqueles que estão dispostos de tirar da despensa de Deus as coisas boas que Ele tem nos dado, nos ensinado, é que cada um deles seja encontrado fiel. Irmãos, aqui é outra qualidade que deve estar estampado nas nossas vidas: fidelidade. A fidelidade deve ser também uma marca que esteja em nossas vidas. Ser fiel a Deus em todas as circunstâncias, mostrando assim um compromisso inabalável com a sua vontade e propósito. Isto é essencial na vida de um servo ou de uma serva do Senhor. O discípulo verdadeiro de Jesus Cristo, o servo verdadeiro de Jesus Cristo, ele se mantém em fidelidade. E o que é isso? Ele é honesto. Procura conduzir a sua vida em integridade, fidelidade perante o Senhor. E é este que o Senhor está com seus olhos fitos em cada um destes, segundo as Escrituras. Você sabia disso? Há dois textos interessantes, amados irmãos. Abram comigo aí. Paulo diz que todo dispenseiro, todo aquele que é servo, que está recebendo as coisas de Deus, os ensinamentos de Deus, deve tirar da dispensa e passar para aqueles, ensinar, ter a responsabilidade, mas também tem que ser fiéis a Deus na entrega dessa boa, podemos dizer assim, alimento que Deus nos dá para as outras pessoas. Abram comigo aí, Salmo 101, Salmo 101, versículo 6 e o versículo 7. Olha só. Os meus olhos procurarão quem? Os fiéis da terra. Para que o que, irmãos? Habitem comigo o que anda em reto caminho, esse o quê? Estão vendo aí?
Não há de ficar em minha casa o que usa de quê? De fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Irmãos, que é profundo. Os olhos do Senhor procuram quem? Os fiéis que estão aqui na terra. Para que estejam ali, habitando com o Senhor, em plena comunhão com Ele. Que estão andando em reto caminho. Estes é que servirão ao Senhor de forma sincera, verdadeira, como o Senhor requer a mim, de mim e de você, meu irmão. Devemos ser fiéis ao Senhor. E abram também comigo Provérbios 21, 21. Mais aí adiante. Provérbios 21, 21. Que diz assim: o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Amados irmãos, quem é fiel, ele vai procurar sempre andar na justiça. Aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Cristo nos ensina, porque Cristo, ele se fez o quê? Nossa justiça. Então, amados, o discípulo verdadeiro do Senhor, que é um servo do Senhor, ele é fiel, honesto, procura conduzir sua vida sempre em integridade, fidelidade perante o Senhor e perante os homens. Irmãos, eu particularmente, porque quando a palavra de Deus verdadeiramente fala conosco, amados, pelo menos comigo é assim. Ela fala primeiramente comigo e em mim eu faço uma retrospectiva na minha vida. Se eu estou agindo mesmo, ou estou sendo fiel mesmo a Deus, conforme Ele requer que eu seja. Então, cada um de nós, cada um tem sua sã consciência diante de Deus. E devemos, perante o Senhor, saber se estamos agindo com fidelidade ao Senhor. Será que nós, eu e você, meu irmão, minha irmã, como diz Paulo aqui, além disso, requer que cada um dos seus servos, cada um dos seus dispenseiros, seja achado fiel. Espero, amados, que tanto eu como você sejamos achados fiéis diante do Senhor. Mas também, a quarta qualidade que deve ser encontrada na vida de um servo ou de uma serva do Senhor é o amor. João, capítulo 13. João, capítulo 13. Versículo 34 e 35. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Que diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, o amor, podemos dizer, é outro atributo supremo
de um servo, de um discípulo de Deus. O amor altruísta, o amor sacrificial e não interesseiro deve ser a força que move todas as ações de um servo e de uma serva do Senhor. O que é um amor altruísta? Aquele que se importa com o seu próximo. O que é um amor sacrificial? Nós não podemos avaliar se devemos amar a A ou a B, mas é um sacrifício que devemos fazer, porque o próprio Jesus Cristo nos ensina aqui neste versículo que amar é um mandamento dele, sendo ele mesmo o exemplo vivo do amor, porque a si mesmo ele se entregou por nós. O que é isso? Um amor altruísta, um amor sacrificial. O verdadeiro amor não está apenas no sentimento. O verdadeiro amor está nas ações, que deve mover tudo aquilo que nós fazemos para Deus e para o nosso próximo. O cristão deve amar a Deus acima de qualquer coisa e também deve fazer para o seu próximo aquilo que tiver ao seu alcance, seja dentro de um amor sacrificial ou não. Até os próprios inimigos, Jesus Cristo manda que nós amemos. Por isso, amados, amar não é apenas um sentimento. Amar se evidencia nas ações. Amar ou amor deve mover tudo o que fazemos para Deus e para o nosso próximo. Por isso que o amor, amados, deve ser altruísta, deve ser sacrificial. Nós não merecíamos o amor de Jesus Cristo por nós. Nós éramos inimigos, mas mesmo assim Ele nos amou. Por isso que Ele deixou também que nós devemos amar o quê? Os nossos inimigos. Que desafio profundo, amados. Jesus Cristo, lá em Mateus, abram comigo, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 1. Marcos. Mateus 5. Estava em Marcos aqui, por isso não está rachando a referência. 38. Não, melhor, 43 ao 47. Que diz assim: Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e vi chuvas sobre os justos e injustos. Aqui, amados, desarma qualquer ser humano, qualquer orgulho humano. Por isso que o primeiro tópico, primeira marca de um servo do Senhor é humildade. Se não tivermos humildade, nós não conseguiremos amar o nosso próximo. Aí Jesus Cristo diz, versículo 46,
Por quê? Se amardes o que vos amam, que recompensa vocês tendes? Não fazem publicanos também os mesmos? Aqueles que não conhecem ao Pai, a Deus, não fazem a mesma coisa? Não amam apenas o que lhes amam? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Em outras palavras, Jesus Cristo, olha, vocês devem ser diferentes, assim como é meu Pai Celeste. Ele faz chover sobre os maus e sobre os bons. Ele derrama sua graça comum. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Meus irmãos, isso aqui desarma qualquer orgulho humano. Quem somos nós diante de Deus, amados? Nós éramos inimigos de Deus. Mesmo na nossa incredulidade lá atrás, quando não conhecíamos a Deus, Deus derramava graça comum sobre as nossas vidas e derramava um pouco ainda da sua bondade sobre as nossas vidas. Jesus Cristo veio, maior ato de bondade de Deus sobre a vida do pecador. Muitos rejeitaram, mas muitos foram agraciados com a graça de Deus, que somos nós, os seus filhos. E também, amados, agora, como diz Jesus aqui, sede perfeitos também como é perfeito o vosso Pai. Sejam diferentes, não odeiem os inimigos, ame-os, orem por eles, aqueles que perseguem a vocês, orem por eles. Aí você pode estar dizendo, é muito difícil, pastor, isso para o ser humano. Difícil é, se quisermos fazer com as nossas forças. Mas com a graça de Deus, quando nós estivermos verdadeiramente humilhados debaixo da poderosa e potente mão de Deus, como diz Pedro, nós vamos conseguir amar como Jesus nos amou. Não sacrificando nosso corpo mais lá na cruz, mas pelo menos por atos de bondade, de compreensão. E o maior ato de bondade que você pode fazer pelo ímpio é quando o ímpio lhe maltrata, lhe persegue, fala mal de você, mas você entrega tudo o quê? Como diz Pedro, nas mãos daquele que retribui cada um segundo as suas obras. Ore por eles. É o maior ato de bondade que você pode fazer por um incrédulo. É você entregar tudo nas mãos do Senhor. E não querer retribuir segundo as nossas forças, segundo a nossa justiça própria. Porque às vezes, amados irmãos, vamos ser sinceros, nós queremos retribuir, não é? Com a justiça que nós não temos. Justiça própria. Nós temos que nos desarmar. A nossa justiça é Cristo. E devemos agir como Cristo agiu. Por isso que Tiago diz que a justiça humana, ela não é compatível com a de Deus. Só Deus é que pode agir com justiça. Porque Ele é o juiz. Se agirmos com a nossa justiça, estamos querendo tomar o lugar de Deus. Só Deus é que pode julgar. E quando Deus, amados, age com justiça, aí cada um vai receber da parte dele o que merece. Foi isso que Pedro disse. Abram comigo aí, 1 de Pedro. 1 de Pedro. Capítulo 2. Pedro não era aquele homem falastrão, né? E disse, Jesus Cristo, quando disse, olha, tenho que ser entregue. Pedro disse, olha, o senhor não vai não, de forma nenhuma.
E Jesus Cristo disse: arreda-te, Satanás, porque não cogitas as coisas dos homens, as coisas de Deus, e sim a dos homens. Quem é você, Pedro, para impedir aquilo que Deus já determinou para a minha vida? Eu vou ser morto, eu vou ser levantado. E Pedro aprendeu na prática. Aqui na primeira carta, ele vai escrever para os crentes que estão sendo perseguidos. Perseguição ferrenha, tão disperso, perseguido pelo exército romano. Olha o que é que Pedro vai dizer. Olha o conselho que Pedro vai dar para esses cristãos. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao 25. Olha o que é que ele diz. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, porque também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando o quê? O exemplo para seguirdes os seus passos, o qual nem cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Pois ele, olha, preste atenção, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. O que é que Jesus fazia, amados? Mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Por que Jesus Cristo fez isso? Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Tomemos o exemplo de Cristo, meus irmãos. Jesus Cristo, quando ultrajado, ele não revidava com o traje. Quando maltratado, Jesus não fazia ameaças. E às vezes nós ficamos ameaçando, né? Querendo confrontar, né? Não, meu irmão. Entregamos tudo nas mãos daquele. Se estamos sofrendo injustamente, entreguemos nas mãos do Senhor. E confiemos nele, como fez o nosso Mestre, como fez o nosso Senhor. Para isso ele nos chamou para sermos discípulos servos. Então, a marca deve estar estampada em nossas vidas também, a marca do amor de Cristo que ele teve por nós. Esta é a quarta marca, quarta característica, quarta qualidade que deve estar estampada no servo de Deus. Nós já vimos humildade, obediência, fidelidade, amor, mas também em quinto, perseverança. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2, ele nos encoraja a corrermos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aqui também é a quinta marca, a quinta qualidade que deve estar estampada na vida do servo do Senhor. A perseverança é vital para a vida cristã. Manter-se sempre firme na fé, mesmo diante das adversidades que irão surgir na minha e na sua vida, se somos servos dedicados ao Senhor. Porque nosso Mestre enfrentou e também os seus servos não serão poupados também. Jesus, amados, ele perseverou, ele se manteve-se firme na fé, mesmo diante das adversidades, nas tentações, até os próprios apóstolos, como eu falei aqui, Pedro, nas orações. Então, esta é a quinta qualidade que deve estar estampado na vida de um servo e de uma serva do Senhor. Mas também, em sexto lugar, é o zelo pelas coisas do Senhor. Tito, capítulo 2,
versículo 14. Abram aí comigo. Tito, capítulo 2, versículo 14. Que diz assim, Tito 2,14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de quê? De boas obras. Sabemos que essas obras aqui, conforme Efésios capítulo 2, versículo 10, são as obras feitas em Jesus Cristo. Então, amados, nós devemos ter zelo pelas coisas de Deus. O servo de Deus ou a serva de Deus também, o discípulo servo, a discípula serva de Deus, deve ter zelo pelas coisas de Deus. E o que é isso, amados? Zelo aqui implica fervor, entusiasmo em servir a Deus e realizar as boas obras que Deus nos confiou através do Senhor Jesus Cristo. Como é que está, amados, o nosso fervor? Como é que está o nosso entusiasmo para realizarmos as obras de Deus em nossas vidas através do Senhor Jesus Cristo? Temos que ter zelo, fervor, entusiasmo. Se não estamos, amados irmãos, oremos ao Senhor, porque nós fomos chamados, segundo Paulo escrevendo aqui a Tito, Jesus Cristo se deu por nós mesmos, a fim de remir de toda a nossa iniquidade e purificar para Ele mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Jesus Cristo se deu por nós, nos remiu, nos purificou, nos separou para Ele. Nós somos exclusivos de Jesus Cristo. Portanto, nós devemos, segundo Paulo aqui escreve a Tito, devemos ser zelosos pelas boas obras que devemos estar fazendo por meio de Jesus Cristo. Se aquela chama que outrora era acesa lá no nosso coração, nós tínhamos vibração pela obra de Deus, e hoje essa chama que estava lá acesa um dia, lá no início da nossa conversão, foi passando o tempo, essa chama do Evangelho, aquele entusiasmo foi se apagando. Ore a Deus, meu irmão, ore a Deus, minha irmã, para que Deus verdadeiramente venha trazer a chama acesa cada vez mais no seu coração, para arder no seu coração, para que você seja um servo e uma serva do Senhor, zeloso de boas obras para o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque pode acontecer isso comigo e com você, meus irmãos. O fervor talvez pode se acabar. O entusiasmo também pode ter ido embora. Mas ore a Deus, peça a Deus, Senhor, me dá fervor pela tua obra, me dá entusiasmo para que eu possa servir, porque tu morreste por mim, tu me purificaste, eu sou exclusivo teu, para que eu possa ser zeloso pela tua obra. Oremos por isso, amados irmãos. Às vezes nós oramos por tantas coisas banais, coisas que talvez eu e você nem precisamos. Ore por isso, para o fervor e o entusiasmo pela obra de Deus. Volte na sua vida e você tenha fervor e entusiasmo pela obra do Senhor Jesus Cristo. Então, em sexto lugar, é zelo. Devemos ser zelosos
pela obra, pelas coisas de Deus. Esta é a quinta qualidade que deve estar estampada em nossas vidas. Mas em sétimo, o servo, o discípulo, deve ser uma pessoa justa, andar em justiça. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Irmãos, essa palavra aqui é outro texto que move os nossos corações. Ele te declarou, ó homem, irmãos, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ande de forma justa diante do Senhor como requer, ames a misericórdia, seja misericordioso, e andes humildemente com o teu Deus. Está vendo aqui a humildade? Porque você só consegue, amados, praticar a justiça, conforme a Bíblia ensina. Você só vai amar a misericórdia, exercer a misericórdia com aquele que não merece, perdoar aquele que não merece. Se você for uma pessoa verdadeiramente humilde, se você não for, você não vai praticar a misericórdia, o perdão para quem não merece. Então, amados, devemos andar na justiça, praticando a misericórdia, que uma vez foi derramada na minha e na sua vida por intermédio de Jesus Cristo. Esta é a sétima qualidade que deve estar estampada na vida do servo e da serva de Deus. Mas em oitavo, misericórdia. Vou falar mais um pouco aqui. Lucas capítulo 6, versículo 36. Que diz assim: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Mostrar misericórdia, amados, é algo fundamental na vida de um servo ou de uma serva do Senhor. Um servo de Deus e uma serva de Deus deve sempre estar pronto a perdoar e mostrar compaixão com os outros. Um discípulo ou uma discípula de Jesus Cristo não pode abster-se do perdão, da misericórdia e da compaixão que deve ter com todos. Sabe por quê? Um discípulo e é um servo, é uma serva do Senhor, é alguém que foi perdoado por Deus. E a Bíblia ensina que estes têm dever de perdoar, de ser compreensivo, de ser paciente, clemente com as outras pessoas, como Deus foi conosco. Quem não perdoa, age como um pagão, como aquele que não conhece a Deus. Abram aí, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Versículo 14 e 15. Os discípulos pedem a Jesus
a forma correta de orar a Deus, Jesus aqui lhes ensina, né, como é reconhecida a oração do Pai Nosso por muitos, né? Aí no versículo 14 e 15, ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, é uma condicional, preste atenção, irmãos. Porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aqui não é um padre não, viu? Palavra do Senhor. Mas é a palavra de Deus que diz. Se não perdoarmos aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Por quê, amados? Como eu falei, se alguém é perdoado, já recebeu o perdão de Deus, aí entra como o apóstolo Paulo diz: o amor de Cristo é que me constrange a perdoar. Quem sou eu para não perdoar aquele que me ofende e vem reconhecer o seu erro? Mas pastor, eu já fui pedir para me reconciliar com fulano de tal, não quis de forma alguma. Aí é problema, amados. Mas você buscou a reconciliação. E eu creio que quando uma pessoa faz isso, nós devemos fazer, sabe o quê? Pedir misericórdia a Deus por aquelas pessoas. Se verdadeiramente estamos indo a ela para... Se eu pratiquei algo contra ela e ela não me perdoou, e eu do fundo do meu coração estou confessando, pedindo perdão a ela, e vice-versa, e ela não quer, aí, amados, entrega só nas mãos do Senhor, que o Senhor é a principal testemunha diante de você e do seu próximo. Mas que nós fomos chamados para usarmos de misericórdia, como também nosso Pai é misericordioso. Foi e continua sendo misericordioso, continua usando de misericórdia com cada um de nós. Oitava qualidade: misericórdia. Nona, já estou chegando, viu, irmãos? Pureza de coração. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos ou puros de coração, porque verão a Deus. Pureza de coração, amados, é crucial, porque Deus já perdoou os nossos pecados, já purificou, nós somos novas criaturas. Manter um coração puro, livre de maldade, de pecados, é indispensável para aqueles que desejam servir a Deus verdadeiramente. Aqui vem a obra da santificação diária em nossas vidas. Pureza de coração. O discípulo de Cristo, o servo ou a serva de Cristo, está no processo de santificação por toda a vida. Está se purificando. Tem que ser sensível. Tem que saber o mal que está ao seu redor e deve se afastar de todo e qualquer mal. Daquelas situações que podem conduzir ele ao pecado. Então, amados, isto é que é ter pureza de coração. Bem-aventurados os puros ou limpos de coração, porque verão a Deus. Eu entendo aqui, amados, que não é só lá no futuro, não. Eu creio também que o cristão
que busca uma vida de santificação diária, de pureza, cada vez mais para a sua alma, mesmo não vendo com os olhos físicos a Cristo, ele com os olhos espirituais, ele sabe que o seu Senhor é santo, 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 e para isto ele foi chamado. Ele contempla com os olhos espirituais a santidade do seu Senhor e tem prazer em estar se purificando cada vez mais dos pecados que ainda existem na sua vida. Por isso que Spurgeon, certa vez ele disse, todo cristão, ele deve ser como um gato. Porque o gato, ele está sempre o quê? Se limpando. Tirando a sua sujeira de cima do seu pelo. Assim deve ser nós também, servos e servas do Senhor Jesus Cristo. Discípulos do Senhor Jesus Cristo. Deve estar jogando, cada vez mais, como diz Paulo aos Colossenses, a velha roupagem e revestindo-se da nova roupagem agora em Cristo Jesus. Deus está sempre nos dando uma roupagem nova, todos os dias. Devemos estar tirando o quê? As vestimentas velhas, jogando fora e nos revestindo cada vez mais das novas vestimentas que Cristo tem nos dado diariamente, que é o processo da santificação diária em nossas vidas. Pureza de coração. E em último lugar, a última qualidade que deve estar estampada no servo e na serva do Senhor é total dependência de Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 5 e o versículo 6. Que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso aqui, amados, é indispensável na vida de um servo, um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Dependência total do Senhor Jesus Cristo. Reconhecer a dependência total de Deus é uma característica central na vida de um discípulo que é servo do Senhor Jesus Cristo. A confiança e a dependência no nosso Pai devem guiar todas as ações dos servos e das servas do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero finalizar dizendo o seguinte: nós vimos aqui alguns atributos ou qualidades ou características dos servos e das servas do Senhor, daqueles que são moldados diariamente pela palavra de Deus e pela santificação do Espírito nas nossas vidas. Nós vimos que humildade, obediência, fidelidade, amor, perseverança, zelo, justiça, misericórdia, pureza de coração e dependência de Deus são qualidades que refletem o caráter de Cristo em nossas vidas. Que nós, como servos, discípulos do Senhor, servos e servas do Senhor, possamos buscar estas virtudes diariamente, permitindo assim que Deus nos transforme cada vez mais à imagem do seu Filho em nossas vidas. Para que possamos servir ao seu reino com eficácia e com a aprovação do Senhor. Humildade, obediência, fidelidade, amor, perseverança, zelo, justiça, misericórdia, pureza de coração e total dependência de Deus em nossas vidas. Que Deus nos ajude, amados. Que Deus nos fortaleça como igreja.
e que os nossos corações possam arder desejosamente, desejando, sempre, a sermos cada vez mais imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, esta palavra que eu trouxe para compartilharmos nesta noite, vinda assim das Escrituras Sagradas. Então, que Deus abençoe a todos, que Deus nos conforte, nos console, nos dê ânimo, coragem e estímulo, fervor e zelo por tudo aquilo que nós recebemos da parte do Senhor e que Ele entregou nas nossas mãos para desenvolvermos para a glória do nosso Deus.